Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América Cast. e a gente está aqui mais um dia para contar histórias para edificar a nossa e a sua vida. É isso aí. E a nossa convidada de hoje, ela é casada com o César há 16 anos, mãe da Valentina, de 10 anos. 12! De 12 anos. Olha só, depois ela vai ver, ela vai falar, tá reduzindo a minha idade. E ela é representante farmacêutica. É a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Oi, muito obrigada. Gente, eu tô na América Cast. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E é Obrigada isso. a você por ter aceitado, né, o nosso convite. E esse desafio de estar aqui. É um desafio, né? É isso aí. E aí a gente vai começar, né, com a nossa pergunta inicial. Quando Cristo te encontrou? Ô, Paulo, eu tava assistindo alguns, né, vídeos de vocês e aí eu fiquei refletindo. Eu acho que Deus me encontrou várias vezes e Ele continua me encontrando. Porque eu nasci num lar disfuncional, né? Mas desde muito pequena, desde criança, eu tenho a memória da minha avó, do meu tio e da minha tia, né? Que sempre foram cristãos. E eles me levavam desde pequenininha para a igreja, né? Mesmo contra a vontade. Mas é na igreja que, né? Pastora Derbal, na Ebenezer. Opa, fui de lá também, né? É. Aê! Eu batizei lá, né? É, minha filha, tudo batizei. cria do Derbal. É. E eu lembro que a gente morava do outro lado da Colombo e minha avó me pegava pela mão, fazia chuva, fazia sol. Então, essa é a memória que eu tenho, né? E a gente sempre estava lá. E aos 13 anos eu me batizei, né? Lá nessa igreja. E por muito tempo a gente frequentou ali. Então, eu lembro que a gente era de uma fase que eu tinha culto na quinta-feira. Eu fazia minha mochilinha, eu ia para o culto com meu tio na quinta-feira e só voltava no domingo. Então, assim, eu tive várias famílias que me adotaram. Cada semana era uma casa, né? Algumas pessoas que estiverem me assistindo aqui vão lembrar, porque eu tive várias mães, vários pais, vários irmãos. E por muitos anos foi isso. Tanto que eu tenho muitas pessoas que eu convivo com elas até hoje, dessa época, né? Uhum. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E só que aí a gente vira adolescente, né? Deu uma desviada, uma passeada e por um tempo eu fiquei fora, né? E aí lá para os meus 18, 19 anos eu volto para a igreja e eu vou para missionário, né? E ali eu começo a ter um encontro novamente, né, com Deus. O que te levou de volta, assim? Se puder compartilhar assim, que falou, não, acho que eu preciso voltar, tem algo me atraindo. Eu acho que essa chama nunca passa, né, Paula? A gente vive algumas coisas aí fora, mas parece que nada te sustenta, nada te mantém. E assim, eu ia para a igreja, né? Mas eu realmente não estava vivendo aquilo. Uma vida dupla, muitas vezes. Sim, porque né? eu não deixei de sair, eu não Sim. deixei de beber, eu não deixei de fazer as outras coisas. Mas parecia que alguma coisa me atraía, parecia que eu tinha que estar lá na igreja, né? E nesse meio tempo, eu já namorava com o César e ele teve muita paciência, né? Porque eu era completamente diferente, educação, vivência, enfim, a história de vida. A gente se conheceu em um trabalho, né? Em um dos meus trabalhos. E ele teve muita paciência. Esse homem me amou muito, gente. Porque eu dava trabalho. E a maior dificuldade era a bebida. Porque o César sempre odiou bebida alcoólica. E ele odeia até hoje. E eu sempre bebi, né? Eu vim de um lar onde meu avô era alcoólatra, né? Então, isso para mim sempre foi muito natural. E aí, tudo que acontecia esporadicamente, aos 23 anos eu entro na faculdade. Então, isso intensificou. Ali eu tive uma entrega mesmo, né? Um mergulho, principalmente na bebida. E mesmo assim, o César se manteve ali, mas assim, entre trancos e barrancos. E aí eu dei aquela afastada, né? Mas
continuava indo na missionária, ia nos acampamentos, ia nas coisas. Mas parece que eu nunca larguei. Eu acho que isso que me sustentou para eu não perder mão de vez, né? Mas, infelizmente, né, eu me tornei alcoólatra. Sério, chegou a esse ponto. Cheguei, né? Não me orgulho disso, Sim. mas eu penso que as nossas histórias servem para impactar outras Claro. pessoas, né? E às vezes a gente conta isso, a pessoa olha para nossa vida hoje e fala: sério? Como assim? Como É. assim? Você? Sim, né? Então, quando Deus transforma, Ele faz por completo. Sim. Amém. E sim, por 3 anos eu bebia todos os dias. Antes de entrar para aula, tinha um boteco na escola, na faculdade, eu passava e eu bebia, mesmo que fosse sozinha, né? E ali foi por anos, amigos, né? Aqueles amigos que te levam, que te faz. E eu trabalhava numa concessionária de veículo, então já era um ambiente muito masculino, Sim. né? Chegava na sexta-feira, ai, vamos lá na oficina, aí vamos fazer um churrasco. Então, assim, tudo era muito pertinente a esse meio, né? Só que a boa semente tinha sido plantada, Lá né? atrás, né? Então, assim, algo em mim tinha que ser resgatado. E eu lembro que no 3º ano da faculdade, a tia Maria, que é Sim. do América, ela adoeceu, né? Ela teve câncer. E ela sempre chamava, vamos lá na minha igreja, vamos lá conhecer. Eu pensava, meu Deus, eu não vou nem na minha, né? O que eu vou fazer em eu vou outra lá na igreja? da tia, né? Mas aí, pelo fato da condição dela, a gente falou, vamos. Tá. E quando eu cheguei lá, eu falei, opa, o negócio aqui é diferente, né? Mas ainda muito resistente, muito topetuda, muito dona de mim, né? E o César também gostou. Porque o César sempre foi muito assim, né? Fechadão na dele. E ele falou assim, esse negócio aqui é legal, né? Isso vocês namoravam ainda, né? Namorando. A gente namorou 8 anos, né, gente? Sim. Então, foi muito tempo. Foi muito tempo. Deus não ia permitir a gente casar do jeito que eu estava, né? E todo mundo falava, Aline, você tá bebendo demais. Aline, você vai perder o emprego. Aline, você vai perder o César. Gente, quanto mais as pessoas falavam, mais eu falava assim, a vida é minha e eu vou fazer. O que eu quiser. Você eu tá quiser. pagando suas contas, tá trabalhando. E eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Muito intensa nas minhas entregas. Então, eu trabalhava demais. Sim. E bebia. E concessionária também ganhava muito bem, né? Sim. E tinha carro da empresa. Então, assim, eu tinha uma vida muito confortável, né? E propícia para tudo isso, Sim. né? E aí, eu lembro que eu cheguei pro César. Não, teve um fato, na verdade, né? Que eu falo que Deus, ele é um Deus de detalhes. Sim. E a gente tinha um amigo da faculdade que era mais velho, tinha uma casa muito boa. E a gente juntava na sexta-feira, dá dezão, vamos fazer um churrasco. E a gente ia para casa dele. E assim, era churrasco e bebida. Não tinha bagunça, mas era aquela coisa de muita bebida. E gente, eu sempre dirigia, porque como eu me tornei muito resistente à bebida, eu bebia com os homens, assim, os homens ficavam ruins, eu não, né? Nem bêbada ficava mais, tanto que... Então, eu viajava, eu ia para Santa Fé, eu ia para outras cidades, voltava de boa. E minha mãe, meus pais, todo mundo desesperado, essa menina vai morrer. Eu falei, não vai, gente, se Deus não quiser, não vai. E uma vez desses churrascos, que eram muitos, tava muito calor, já era de madrugada, a gente foi brincar com mangueira. E nessa mangueira, o piso dele era um piso de cerâmica, assim, né? E a gente foi brincar de escorregar. E eu lembro que foi todo mundo, assim, aquele montinho, e eles caíram em cima do meu pé. E eu quebrei o pé. Só que na hora eu tava tão cachaçada. Que nem E a sentiu. adrenalina da Não brincadeira. Não senti. Eu lembro que naquele dia, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, era umas 5 e pouco da manhã. Foi o tempo de eu tomar um banho, me trocar, comer e fui trabalhar. Meu pé começou a inchar. Eu cheguei no trabalho no outro dia, comecei a transpirar assim de dor. Falei, opa, não tá normal. Ainda fui dirigindo pro hospital. Ele falou, você vai ter que ligar para alguém, porque você quebrou o pé, vai ter que engessar.
Falei, meu Deus, agora como que eu ligo pro meu namorado para falar que eu tava bagunçando até 6 horas da manhã e que ele vai ter que vir aqui me acudir? Sem ele. Sem ele. Mas, enfim, é isso que eu tive que fazer. E naquele dia eu falei assim, acho que agora não deu, né? E eu fiquei 30 dias de gesso. E ali eu pude ver, assim, as pessoas que realmente se importavam comigo, afastada da bagunça, quem realmente gostava de mim, né? E ali Deus foi trabalhando. Eu lembro que uma coisa que marcou minha vida, e eu sempre falo isso para as pessoas, a Lara nunca desistiu de mim. Ela fazia progressiva. Eu quero deixar claro aqui que a Lara fazia progressiva e ela usava moto. E eu lembro que uma vez estava chovendo e não podia molhar o cabelo. E ela desceu de capacete para ir lá na minha casa, porque eu estava de gesso. Primeira lição: tenha amigas que prefira você do que a progressiva no cabelo. E isso começou a me trazer outros valores. Poxa, quem realmente se preocupa comigo na minha inutilidade? Porque quando eu tô feliz, quando eu tô legal, Festando. Não precisando de ninguém. é fácil, É. né? Mas quem é que me dá valor quando eu tô aqui dentro com o pé quebrado, né? E Deus começou a trabalhar ali. E eu não lembro a época do ano que era isso, mas eu lembro que nesse mesmo ano eu cheguei pro César e falei assim: hoje vai ser o último dia que eu vou beber. E era no meu aniversário. Aí eu falei assim: só que eu vou beber com força. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou estar lá pra te acudir. E esse homem foi, gente. E era no meu aniversário, a gente fez um churrasco na Transcocamar, que eu era amiga do menino que trabalhava lá. E ali eu bebi com muita força. Não me orgulho disso. Eu lembro que o rapaz da Transcocamar levou 1 litro de uísque. Nós bebemos em 3, mais o chopp. E eu fiquei normal. E a gente saiu dali, o César estava com o carro dele, eu estava com o meu carro. E no meu coração já estava assim: agora você bebe, porque é o último dia. Quem te fez tomar essa decisão? Tipo, hoje é o último dia mesmo. Eu acho que foi um marco, né? Onde eu determinei. É como se fosse aquela coisa assim: eu estou escolhendo, Tá. né? Eu acho que não teve um... Eu acho que foi um trabalhar de Deus aos Gradativo, Veio poucos. né? acontecendo. Exatamente, né? E ali foi só uma data que eu escolhi para ser um marco, né? Mas assim, não foi nada pontual naquela data. Acho que foi Sim. gradativo. E eu lembro que a Transcocamar, ela na saída, né? E passava por aquele balão do antigo G10. E na saída, eu sozinha de carro ali, eu bati o pneu do carro naquela rotatória. E o carro levantou uma parte e voltou. E é como se Deus estivesse falando assim: isso daí é para você entender. Todas as vezes que eu cuidei de você quando você estava bêbada, todas as vezes que eu te livrei, todas as vezes que eu te guardei, porque você é minha. Então, eu comecei a ter vários entendimentos em relação a isso, né? Isso foi no 3º ano da faculdade. No 4º ano, não foi um ano muito legal, porque aí eu não era mais a Aline legal, né? Eu era a Aline que não ia para as baladas, porque, pensa, eu tive que evitar alguns lugares, porque o cheiro da cerveja, eu salivava. Então, para mim, foi muito difícil no começo, sabe? Só que dia 15 de dezembro de 2007, foi a minha decisão, né? Então, para honra e glória do Senhor, eu fui curada, eu fui liberta, né? Então, eu decidi e Deus me honrou nesse sentido. Então, hoje a bebida não me domina mais, né? Eu acho que isso, para mim, é um grande Com certeza. agir de Deus. Sim. E por esse 1 ano eu tive que evitar muitos convites, muitas coisas, né? E as coisas foram acontecendo. Em 2009 eu me formei, aí eu fiquei noiva, casei em junho de 2009. Então as portas foram se abrindo de coisas que estavam paralisadas por 8 anos, né? Com a sua atitude, né? Sim. E aí eu fico pensando quantas coisas eu perdi ou que eu deixei de fazer. Atrasou. Atrasou, né? Por essa teimosia. Porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de zelo das pessoas, mas aquela soberba mesmo, né?
Quantas vezes a gente não fica... Por isso que eu falo para você que Deus continua me encontrando, né? Porque às vezes a gente se sente nessa parte, né? De soberbo. Mas nessa fase eu já estava... porque nesse começo, quando minha tia ficou doente, a gente começou a ir no América e na missionária, né? Porque o César se batizou na missionária. Ele tinha ministério lá, ele estava envolvido, né? E aí... Mas a gente adorou o América. Então, tinha época que a gente ia na missionária no domingo e no América no sábado, né? Então, a gente foi revezando. Até quando a gente falou assim, não dá mais, é aqui que a gente se enxerga, é aqui que a gente quer. E desde então, a gente tá aí, gente. Nas paradas de sucesso no América. E ali a gente fez morada mesmo. E aí, ele continua me encontrando. Que lindo, né? E aí, você já contou um pouquinho de como você conheceu o César, né? Foi? Que foi no trabalho. Foi. Na verdade, a gente trabalhava numa loja de celular. Ah, é? Sim. E ele era amigo desse pessoal, né? Dos donos da loja. E ele trabalhava na parte de faturamento. Então, ele ficava em cima, né? Só que o César, ele sempre foi muito sisudo. E isso me instigava, né? E eu era o tipo de mulher que não atraía ele. Porque eu era bagunceira, eu falava alto, eu dava risada. E isso, pra ele, não era a mulher que ele gostava. Quantos anos você tinha quando vocês se conheceram? É. Não sou boa de conta, mas foi em 2000, mais ou menos. A gente começou Mas a você namorar... tinha quantos anos, você lembra? Era... 20... Ah, tá. É. E alguma 20, coisa? 20 o comecinho. 20 algumas coisas. Tá. Aí. E foi por pouco tempo, mas eu que insisti. Pensa num homem difícil. Menina, ele não me queria, não. Então, você se apaixonou primeiro. Eu me apaixonei. E ele, olha, pensa num homem que me deu trabalho. É mesmo? Deu trabalho, era difícil. Ele falava pra mim que o coração dele estava trancado. Mas estava trancado porque ele já tinha Ele tinha sofrido tido, antes. Ele tinha tido uma decepção com uma ex-namorada. E ele estava muito sofrendo. Mas eu falava, eu tô aqui. E você Pra não era o te perfil consolar. que ele E aí, chamava a atenção dele? Não, aí chega a escandalosa, né? Aí, eu acho que eu venci ele pelo cansaço. Acho que ele não teve opção. Eu acho que ele precisou falar assim, tá bom, deixa eu dar uma chance pra essa doida. senão Quando vai ser ele vier, a gente confirma essa teoria. Pode confirmar. É. Meu Deus, ele usava uma calça jeans e uma camisa xadrez que, olha... Eu não lembro de muitas coisas, mas isso daí nunca vai sair da minha memória. Negão, me perdoa, mas eu te ajudei, hein? Ó, Deu uma melhorada. deu uma melhorada. Mas é isso. Então, eu conheci lá, a gente se conheceu lá. Ele ficou pouco tempo, eu fiquei um pouco mais. E desde então, a gente tá aí. Namoramos 8 anos. Ficamos noivo 1 ano, que foi esse último ano da faculdade. E eu falava pra ele, eu não vou ficar 10 anos noiva. Então, se a gente for noivar, a gente já tem que ter a data de casamento. E foi isso que aconteceu. Em 1 ano, a gente estava casado. A sogra liberou depois que ela viu, né? Depois que ela viu que eu tinha parado de beber, falou assim, vou dar uma chance para essa menina. Né? E glória a Deus. E um casamento lindo, né? 16 anos, gente. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, olha que Como deu passa, certo né? mesmo, A minha pequena fazendo 12 anos, ontem se batizando. Então! É isso aí, a vida não para. E como é que você vê isso? Você começou a falar que você veio de uma família disfuncional, né? E quando você está olhando agora para o seu casamento, porque o seu namoro foi tumultuado e as coisas foram acontecendo, como é que você enxerga isso para você na sua vida? Eu enxergo que, assim, a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente para algumas coisas, né? Então, eu me cobro muito como esposa e eu me cobro muito como mãe. Até porque eu sei o impacto, né, que algumas situações causam. A ausência, né, a imparcialidade, a falta de amor, né, a falta de Deus. Então, eu tento trazer
mesmo não tido. Porque esse negócio de falar assim, eu não tive, então eu não posso dar. Sim. Comigo é o contrário. É como se fosse um impulso para que eu entregue para ela. Melhor, né? Melhor. E a eu quebra acho- do ciclo, né? E eu acho que nós temos que ser versões melhoradas, né? Exato. Porque eu tenho uma coisa que eles não tiveram, que é Deus. Sim. Então, assim, Isso eu não muda tudo. posso entregar a mesma coisa, né? Eu não posso ser a mesma coisa. Então, eu penso que, por mais que nós tenhamos falhas, problemas, né? Eu brinco, eu faço um devocional na farmácia. Eu falo, gente, eu não posso ser a louca que eu sou. Eu tenho que dar um tempo. Porque senão o povo vai falar assim, você tá fazendo devocional e tá sendo louca. Mas nós somos assim. Nós não somos tão constantes, né? Então, ser mãe, para mim, é um desafio, né? Porque eu fico entre a ausência, a falta, aquilo que eu não tive. Então, a minha busca é muito maior, né? Então, mas eu acho que tá indo. E é igual a gente comentou, né? É uma quebra de um ciclo, né? Que você faz da sua família, de uma herança alcoólica, de uma herança disfuncional, e tá criando uma geração diferente através dela. Sim, Paula. O César vem de uma criação completamente diferente, né? Eu falo assim que ele é o playboy, mas não é em questão de dinheiro, é em questão de cultura, em questão de família, estrutura. E algumas coisas que a gente foi trilhando nesses 16 anos mostrou o quanto o choque de realidade era diferente, sabe? E a gente tenta juntar as duas realidades e transparecer. Mas a Valentina é uma criança tão incrível nisso, sabe? Ela tem uma maturidade em algumas coisas que eu falo assim, essa menina é mais adulta do que eu, né? E o César fala assim, que isso daí é pra você, não é pra ela. Eu falo assim, é verdade. Eu queria ter esse brinquedo, esse negócio. E às vezes ela nem liga, mas eu me vejo, às vezes, me realizando, né? E o César é meu freio. Então, eu acho que é esse o equilíbrio, né? Tentar ser o amor, ser o caminho para Deus que eu não tive, mas sempre buscando um equilíbrio, né? Para não trazer tudo muito fácil, muito mastigado, que é o que a gente vê nos dias de hoje, né? Não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas o que eu sofri me fez quem eu sou hoje, né? Sim. Então, acho que é isso. Ela é muito bem resolvida, não quer saber de irmão. E você queria ser mãe? Era um sonho de criança, assim? Ser mãe, sim. Era. Sim. E sempre foi a Valentina. Sempre. Era o nome das minhas bonecas. Né? Uhum. E com 4 anos de casado, eu engravidei, né? E eu perdi. E eu falo assim, é que não era a Valentina, eu falo pra ela, né? Sim. E aí, foi bem traumático, porque já estava com 3 meses. Então, assim, a gente já tinha, né, vivido aquilo. Já tava amando, né? Já ama, Já. né? Já tava tendo as mudanças todas ali. Já. Então, assim, para nós foi um choque. E eu falo que a pai de primeira, mãe de primeira viagem, ela leva esse choque, né? Pode ser com 3 dias. Sim, Você já, sim. né? E aí a gente ficou 1 ano sem tentar, porque a gente ficou abalado. E aí depois parou, quando a gente decidiu, veio 1 mês, já tava Rapidinho. lá, bonitona lá. E aí veio, deu tudo certo. E eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu nunca sonhei em ser mãe de muitos. Então a Valentina, ela me realiza. A Valentina, ela me completou nesse sonho, sabe? Então eu acho que hoje nós somos uma família completa mesmo. Sim. Nesse sentido, assim, sabe? Eu vejo o quanto Deus foi misericordioso comigo, sabe? O quanto Ele fez muito mais, né? Do que eu merecia, do que... Se eu olhar e contando essa história, revivendo hoje, eu falei, meu Deus, eu fui muito safada. Eu não merecia estar aqui, mas é Deus, né? A gente não merece mesmo essa graça, né? Então... E a Valentina, ela nasceu com um probleminha ali no coraçãozinho, né? Nasceu, gente. Você descobriu nos ultrassons ou só depois que ela nasceu? Como que foi? Não. Que você...
A Valentina Soube. sempre foi uma criança muito participativa nos exames. Ela nunca foi aquela criança, assim, chorona, né? Não, eu falo nos ultrassons antes Não. dela nascer. Não. Não, porque tem Tudo gente que normal. descobre ali na gestação ainda, né? Deveria, porque era uma questão genética, então, de má Sim. formação. Então, Aham. teoricamente, já deveria ter descoberto ali nos morfológicos, nesses Isso. exames, né? Mas não foi descoberto. Acho que Deus falou assim, essa menina é meia louca, eu não vou deixar ela passar por isso Se na não tiver gestação. emoção, não tem não, graça. Vai sofrer muito. deixa ela passar pela gestação, porque senão vai dar trabalho para mim, né? E nós fomos para Curitiba, né? Eu fiquei sozinha com ela lá. Então, eu tive esse momento com ela lá. E quando ela voltou, ela teve uma estomatite. E nós fomos para a Unimed, eu estava sozinha, enfim. E quando eu cheguei lá, a médica foi fazer escuta, né? Ele falou assim, mãe, essa criança tem um sopro no coração. Ela Eu tinha falei, quanto tempo? Ela tinha 2 anos. Faltavam uns... 2 anos? Faltava... Demorou, então. Demorou. Pra descobrir. Faltavam uns 3 meses para ela fazer 3 aninhos. Tá. Nossa, era grandinha. Aí eu olhei e falei assim, não tem não? Desse Como jeito. assim? Eu falei, não tem não? Ela, tem sim. E é bem perceptível, porque eu escuto pela frente, pelas costas. E como assim, o pediatra, ninguém nunca descobriu? E, gente, lá em Curitiba, ela ficava muito doente, porque lá era muito frio. Então, Sim. assim, a gente ia pro pediatra muitas vezes. E todas as vezes, vocês, né? Vocês têm filhos, Aham. vocês sabem. A primeira coisa que faz É vamos ouvir. escutar. Uhum. Aí ela falou assim, mãe, calma. Isso pode ser um sopro inocente, vai fechar, tá? Mas aquilo, minhas pernas já não sentia mais. Eu falei assim, mas de qualquer forma, eu aconselho você procurar um cardiologista, enfim. E ali começou a nossa batalha, né? E a gente foi para um cardiologista em Maringá. Ele já ligou no Pequeno Príncipe, a gente já estava com cirurgia marcada. Porque ele falou que tinha que ser uma cirurgia aberta. Né? E você imagina, sua única filha, uma criança de 2 anos, falar que você tem que abrir o peito dela. Então, Imagina. aquilo para mim foi terrível. Fazia 6 meses que a gente tinha voltado e eu estava trabalhando no meu emprego novo. Então, foi muita coisa que aconteceu. E aí, né, minha sogra falou assim, viu, tem um médico lá de Londrina, ele é médico da nossa família, vamos fazer uma consulta só por desencargo? Falei, vamos. E aí a gente foi e lá a gente falou assim, ó, vamos fazer um cateterismo, porque já é um exame que, teoricamente, a gente faz para ver como que tá. E aí, dependendo do que a gente encontrar, você vai para o Pequeno Príncipe. E assim, quando a gente fez o exame, o médico falou assim, não, a gente fez o cateterismo, a angioplastia, mas como ela é muito pequena, a gente não deixou o stent. Então, é como se entrasse, inflasse e saísse. E com o procedimento, ela já Foi curada. Não foi curada, ela tem a coartação da aorta, né? É porque é como se o coração dela tivesse que bombear muito mais forte para poder chegar o fluxo de sangue para os membros inferiores. Entendi. Então, ia chegar numa idade, o coração dela ia estar cansado e simplesmente ela ia O coração ia parar. parar. Gente. Sim. Então, assim, como ela era muito pequena, a gente não conhecia outra Valentina. Então, para nós, ela não tinha sintoma. Para mim, ela era uma criança calma e estava tudo bem. Quando ela fez o cateterismo, eu lembro que eu cheguei, doutor, acho que o senhor abriu demais, porque eu tive que reaprender a ser a mãe dela. Sério? Porque ela se tornou outra criança. Ela só não subia nas árvores, porque do resto... Então, assim, a gente percebeu que ela era cansada, né? Não era uma personalidade dela. Não era. E a gente nunca ia descobrir. A gente só ia descobrir quando Acontecesse algo mais alguma grave. coisa. Porque ela não tinha sintoma, né? Sim. E aí, desde então, a gente continua cuidando, né? Ele falou que... Ai, mãe, como ela é muito novinha, pode ser que daqui uns 4 anos tem que fazer de novo. A menina tá com 12 anos e a gente não Nunca fez. mais fez. Então, hoje, ela teve uma regressão significativa, né? Ou seja, ela já perdeu uma parte do que foi feito no procedimento. Mas, mesmo assim, é algo que não precisou de outra intervenção. Nesse meio tempo, há 3 anos atrás, a gente descobriu uma outra patologia, que é da válvula, né? Esse, sim, a gente precisa fazer uma cirurgia, mas ela pode ter uma vida normal. Sim. Até a vida adulta. E quando essa válvula começar a dar problema, aí a gente entra e coloca uma válvula
mecânica. Entendi. Então, hoje ela tem 2 problemas no coração que não limita ela em nada. Ela tem uma vida normal. Então, a única coisa é que a gente precisa ir no cardiologista a cada 6 meses. Ela toma um remédio de pressão. Mas ela é uma criança normal. Olha que Normal. bênção. Então, eu penso assim, o cuidado de Deus até nisso, né? Porque graças a uma estomatite, uma médica cuidadosa, a gente descobriu uma patologia, assim, que poderia ter levado minha filha. Sim. Né? Então, o quanto Deus foi zeloso Muito. pela nossa vida também, né? Pela vida dela. Hoje você falando, parece que tá normal, mas vivendo o período é diferente. Como é que foi para você receber essa notícia? E assim, o que você entende de Deus para sua vida sobre isso? Paula, foi, assim, terrível. Eu acho que qualquer mãe e pai que passa ali por uma situação dessa, a gente não se conhece. Eu falo que a gente não se conhece a ponto de saber como você reagiria num estresse extremo desse. Eu tinha acabado de entrar num trabalho que exigia muito de mim, porque eu tinha ficado 2 anos sem fazer nada, né? Eu falo que eu emburreci nesses 2 anos, então, quando eu entrei nesse trabalho novo, exigiu muito de mim. Então, eu estava num nível de estresse muito grande, de entrega, de dedicação. Fazia 6 meses. Aí vem uma porrada dessa. Para mim, foi tão difícil que o nível de estresse que eu tive me fez perder a parte de uma visão, né? Hoje eu tenho só 25% de um olho por conta do estresse. Então, assim, eu levo marcas no meu físico, né, em relação a isso. Mas eu penso que todo o ensinamento foi para eu entender assim, ó, eu te dei, você cuida, mas ela é minha, né? E ali eu pude entender que eu posso cuidar, eu posso comprar melhor roupa, eu posso levá-la para o melhor colégio, mas tem coisa que eu não posso fazer. E eu acho que nós pais precisamos ter esse entendimento. E o quanto mais cedo a gente tiver, menos a gente vai sofrer, né? E eu acho que esse período que eu fiquei em Curitiba foi bom por uma série de coisas para minha vida. Só que para o meu apego com a Valentina, tinha passado um pouco do limite. Porque era só vocês duas lá. Só as duas. Só né? nós duas. Eu ficava praticamente o dia inteiro só ouvindo babá, bobô, dodô, dodô, dodô. Então, assim, quando eu vim pra cá, que eu tive que liberar ela pra escolinha, pra minha sogra, tal, aquilo pra mim começou a me gerar uma posse. Então, eu acho que a maior lição que eu tiro de tudo isso é Deus me mostrando assim, querida, ela é minha. Então, você cuida, você faz o seu melhor. E eu lembro que por várias vezes eu chegava no berço, porque ela ainda dormia no berço, e eu falava, Deus, é sua, né? É minha, mas é sua. É minha, mas é sua. Né? Então, assim, foi uma constante entrega. Né? E hoje, lógico, o entendimento já ultrapassou, eu já entendi, né? E graças a Deus, eu levo de boa, né? Mas quando eu penso, Sim. falo que nenhuma mãe, nenhum pai merece passar esse sufoco com os filhos, meu Deus. Não Porque é são fácil. diagnósticos que já vêm com, entre aspas, atestado de óbito, né? Coração, Exatamente. câncer, tudo que já vem. Mesmo que a gente sabe que tem tratamento, tem cuidado, tem N coisas, mas são Medo de perder. medo de perder, são diagnósticos que já vêm com esse impacto, né? É porque são patologias muito severas e são Sim. coisas que fogem do seu controle, né? É. Então fala assim, é câncer, é coração, é cérebro. Fala, meu Deus, uau. É porque E o daí? braço quebrado, você fica parado, cuidado Isso, e pronto. É isso. Isso. Então, eu acho que Deus precisava me dar esse chacoalhão para mostrar quem é que manda, né? E, assim, ela tá lá de boa na lagoa, não tem nada, vida normal. A única coisa que quando ela tem uma febre, ela tem que entrar com antibiótico. Do resto, ela é melhor que a gente. De verdade. Então, a Valentina é um presente. A Valentina, ela mudou e transformou a minha vida. Então, hoje, eu sou quem eu sou e eu continuo firme em muitas coisas, em ser uma pessoa melhor, porque a minha preocupação
eu tenho um legado, eu preciso deixar um legado. O que minha filha vai pensar? O que minha filha vai falar? Então, ela sempre vai ser meu balizador ali, né? Sim. Então, eu brinco e falo, filha, quando a gente tem 3 filhos, a gente pode errar ali com 1, com 2. Eu só tenho um tiro, então, por favor, você não me decepciona. Eu só tenho uma bala. Eu só tenho uma, só uma. Só uma flecha. Eu só tenho uma flecha, você não me decepciona. Ela dá risada, meio sem entender assim ainda, mas exatamente essa. Então, a gente tá lá, afiando a flechinha. Né? E aí, pra gente fechar essa parte da família, como é que foi ver esse processo dela se batizar e ver concretizando ontem? Ai, gente. Ontem na gravação, né, gente? Olha, é algo, assim, extraordinário. É como se a gente estivesse fazendo um carimbo ali no nosso passaporte. Oba! Primeira parte, check, né? E a Carol, minha amiga, estava lá, ela falou assim, eu não podia deixar de vir, porque eu vinha lá nascendo, literalmente, porque ela fotografou o parto, né? E agora eu preciso ver ela nascendo de novo, né? Então, é como se eu estivesse falando assim, Deus, primeira parte eu cumpri, né? E ela sempre teve essa vontade. E eu falo assim, a Meire conversando comigo ontem, eu falei assim, como que pode, né? Vir do coração de uma criança. Ela falou assim, não é do coração da criança, isso é Espírito Santo. E aí, eu vendo as fotos, né? A emoção dela em ver o batismo da Nick. Aí você vê assim, meu Deus, elas entendem realmente a importância daquilo. E eu não queria, né, que fosse só ir lá, se batizar e ficasse tudo certo. Eu queria que ela tivesse um entendimento. E eu acredito que ela está nesse processo, né? Então, estou muito feliz em Deus, eu estou muito grata, né? Eu espero, assim, que a boa semente continue sendo plantada, né? Eu sei que não é um caminho pequeno, claro, né? É um caminho contínuo. E nem definitivo, né? É só a primeira etapa. Muito chão ainda, né? Muito chão. Muito chão. Igual eu falei, eu me batizei com 13 depois, né? Mas eu creio que quando aquilo que é bom é plantado, não tem como, né? Então, que os nossos filhos tenham, né? Fome e sede de Deus. Eu acho que esse é o meu sonho, essa é a minha vontade. Então, estou muito feliz. Não dá nem pra... Não dá, gente. Não, deve não ser dá, uma vocês vão emoção. passar por isso. E eu acho falo... que depois do parto, essa emoção deve ser assim. Porque igual a Carol falou, nascer... É um nascimento. Não, então, é assim, é o mesmo sentimento. Só que quando tá no parto, você tá lá, gordo, obeso, aparecendo uma Kombi, não tá vendo nada, com dor. E agora não, você só tá curtindo, você só tá aproveitando, né? É como se, uai, deu certo, né? Agora vamos continuar. Então, ver do jeito que as coisas estão acontecendo aí fora. E ela fez questão de chamar as amiguinhas da escola, sabe? Ela quis estar com elas. Então, é isso que eu quero. Que ela seja a boca de Deus por onde ela passar, né? Que ela não tenha vergonha. Que imagina as amigas vendo ali, né? As amigas chorando, as crianças, que lindo, né? Então, é isso. Eu não quero que ela tenha vergonha de falar quem ela é, de ser quem ela é, de falar de Deus. Então, é isso. A gente tenta ser o mais transparente possível com ela, deixar ela super à vontade. E é isso. A gente tá tentando. É um processo. É um processo, gente. Criança não é fácil. Ainda mais crianças chamada Valentina, que tem uma... O nome já é forte. Ai, gente, não é só o nome. Ela é forte. Ela é dedicada e agora ela tem a vontade dela. Então, que linda. E eu tento ali moldar Sim. para não perder. Só vamos falar um pouquinho do seu casamento agora, porque a gente meio que pulou, né? Já falamos, você falou ali que vocês eram muito diferentes, né? Em criação, em todo um contexto. E vocês, com esses mundos tão diferentes, tiveram dificuldades? Muito. No começo do casamento ali? Muitas dificuldades. Eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar que não, né? Eu falo que... Eu falei que eu não ia deixar de falar as coisas aqui, gente. Não, isso daqui vai ficar gravado e eu não quero que seja usado contra a minha pessoinha. Só os amigos que vão usar. O primeiro ano de casamento foi o pior ano que a gente teve. Lá em casa também. A gente quase separou no primeiro ano. Sim.
Então, assim, enquanto as outras pessoas... E eu me senti uma ET, porque eu falo assim, e primeiro ano, todo mundo vive lua de mel. Lá em Falei, casa não foi. ficou faltando mel, só veio a lua, tá furado esse negócio. Porque, assim, foi um choque de realidade, né? Eu sempre fui uma pessoa trator, eu fazia tudo, tá. E ele sempre teve a dona Valdeci, Tudo. né? Que eu lembro que nos últimos anos eu ia filar boia na casa dela, então eu chegava lá meio-dia, a comida estava Na mesa. na mesa. E eu lembro assim, aquilo que pra mim parecia um almoço de domingo, era um almoço de segunda, Do dia a dia. terça-feira. Era bifão, aquelas batatas fritas, aquelas coisas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que eu vou fazer? Só que assim, eu acho que uma coisa que salvou o nosso casamento foi a transparência desde o início, sabe? Eu lembro que minha sogra era uma pessoa que gostava muito de receber, de fazer aquelas mesas, e aquela galera, aquela comida. E eu cheguei pra ele e falei assim, olha, a gente precisa conversar, porque esse é o seu mundo, mas não é o mundo que eu vou conseguir te proporcionar. Eu não cozinho, eu não gosto de cozinhar, e é isso, é isso. Você tá disposto? Ele falou assim pra mim uma vez, e quem diz que esse mundo que minha mãe vive é o mundo que eu gosto? Olha só. E isso foi me dando segurança, né? Eu já me ferrei muito na vida por ser transparente, mas eu acho que nesse caso me ajudou salvou. muito, sabe? Foi o que salvou. Tipo assim, ó, você tá casando com essa pessoa, né? E então eu deixei ele muito consciente de quem era a Aline e do que eu poderia entregar, né? Eu quase fiz ele desistir. Eu queria, assim, falar tudo para que ele desistisse, mas eu acho que eu entreguei a mais do que eu tinha prometido, né? Só que o primeiro ano foi muito difícil. O César era uma pessoa com critérios muito invioláveis. Esse microfone fica aqui e não pode mexer para o lado. Né? Eu lembro de uma situação, só para vocês entenderem a cena. A gente tinha feito uma salada de tomate. Ele vai ouvir isso e ele vai lembrar, assim, que eu nunca esqueci disso. E tinha vários tomates e a rodela de cima era muito grande. E eu espetei a rodela de baixo. E ele olhou e falou assim, onde já se viu você espetar a rodela de baixo, sendo que tem uma rodela em cima? Eu falei assim, mas qual que é o problema? A de cima é muito grande. Então, assim, eram esses mindsets que limitavam ele, que aprisionava ele. Sistemático, né? Ele é até hoje. Sistemático. Tá? Não se engane com a carinha do César, tá, gente? Ele é até hoje. Mas o César se transformou. O César, ele é uma pessoa muito mais vulnerável hoje, né? Ele teve muitos padrões que foram aperfeiçoados, assim como eu, né? Assim como eu me aperfeiçoei na questão da bebida. Hoje eu já cozinho, né? Hoje eu sou uma dona de casa, mesmo trabalhando muito fora. Então, hoje nós temos um lar, né? E ele também se aperfeiçoou. Eu lembro que o César, quando a gente casou, ele era extremamente acumulador. No sentido assim, você vai usar essa jaqueta, César? É sua jaqueta de quando você tinha 17 anos. Não, mas pode deixar aqui que um dia vai que eu uso. Guarda que uma hora serve. Guarda Não que uma hora eu desapegava. serve. E eu sou aquela pessoa assim, comprei um sapato, eu tenho que tirar um sapato. Eu também sou dessa. Então, isso foi chocando, né? Foram coisas que foram conflitando, mas desses conflitos, a gente foi se afinando, Sim. né? E, graças a Deus, muitos padrões foram moldados, tanto o meu quanto dele, mas o começo foi muito difícil. E olha que interessante, né? Você trouxe um muito difícil, beirando um divórcio depois de 8 anos. É verdade. Não Já é- tava muito tempo juntos, Muito tempo junto, né? então muita coisa Já ali. se conheciam. Não era alguém que namorou pouco. né? Não foram 8 meses, foram 8 anos. Mas você sabe o que eu entendo? A intimidade do namoro não é a mesma intimidade Sim. de um Morar casamento. Porque, assim, uma coisa é você discutir, brigar, a pessoa pegar o negócio e ir pra casa Ir pra dele. No outro dia tá tudo certo, né? Agora não, você brigou, discutiu, mexeu nas cuecas dele e tem que dormir com ele na cama. Aham. Então, ali o negócio pegou, Sim. né? E uma coisa que eu falei pra ele no primeira semana de casamento, eu falei assim, olha,
Essa daqui é a nossa aliança. Não tem casa de mãe e não tem brigar e tirar a aliança e colocar. O dia que você fizer isso, não tem mais. E 16 anos, a gente nunca teve uma briga que ele saiu de casa. E ele nunca, e nem eu, tiramos a aliança. E assim, isso pra mim é respeito. Claro que Claro. Né? Porque hoje a gente vive casamentos tão vulneráveis que qualquer coisa sai de casa, arruma mala, Dorme no sofá. dorme no sofá. Não que eu já não tenha... Né? Não é falta de normal. vontade, Não é mas é o falta de propósito. vontade. A sorte dele é que o sofá é duro e ele tem problema na cervical, senão já teria ido também. Isso. Mas é isso. Então, são coisas que a gente vai amadurecendo, né? E eu não sou eu, porque eu sou ruim, tá, gente? Sou ruim, sou chata, mas aí você fala, opa, tem algo em mim que é diferente e eu preciso honrar isso. Então, E o legal é essa diferença entre as pessoas, né? Que esse diferente que vai nos moldando, vai melhorando você como pessoa e melhorando ele. Porque imagina se fosse duas pessoas com a sua personalidade. eu brinco que se fossem duas Alines, a Imagina. gente já tinha perdido o réu primário, É, né? não Não, ia gente, dar. porque eu sou fogo e ele é água. Exatamente, igual lá em casa. Igual aqui, né, amiga? Não, A gente brinca aqui, ó, que o Thiago é igual a Paula e o Luizinho não dá. Dois impossível, dois que é mais calminho. Porque é um senão... equilíbrio, né? A gente fala assim da É. boca pra fora, mas é exatamente isso. Então, eu, em não casa dá eu dois iguais. complemento. Dois iguais não dá, Né? né? Então, eu acho que tem horas que precisa ser o César, com calma, com paciência. Você manda ele fazer um negócio, demora uma semana pra fazer, mas tem É isso. Tem casa que demora Tem coisas 6 que meses. precisa assim. Tem E casa- tem hora que fala assim, não, isso daí é a Aline que vai resolver. Então, Mas isso. o problema... Aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a nossa personalidade, né? De não assumir papéis, tomar o lugar dos nossos maridos, né? Isso é uma briga que eu aprendi muito indo pra Sim. Curitiba, É, né? né? Porque eu sempre fui autossuficiente, eu sempre... Tipo assim, você não fez e vai lá... Eu sou dessas, né? Não, filho. Hoje em dia eu me policio mais, mas... Tipo assim, precisa pregar o prego ali. Daí tá lá o prego, não vai o prego, não vai. Daí eu já quero catar o martelo e já vou lá. Eu brigo comigo mesmo pra não catar o martelo, né? A gente tem aprendido, né? É uma luta com a carne, né? Todos os dias. É. Mas vale a pena, Sim. né? Mas eu confesso que eu ainda tô no processo, tá? Sim. Quem não tá? E eu tô no processo porque eu sou topetuda, né? Então, esse é o maior desafio pra mim. Eu acho que pra quem é dessa personalidade, Dessa personalidade. né? Deixar o marido tomar papel a rédea, dele. fazer o papel. Ainda mais pra mim que vim de um lar onde muitas vezes eu era a voz. Aham. Trabalho desde os 14 anos. Sim. Então, assim, quem é você na fila do pão? Né? Agora você tem que, volta, se reconecta, se reencontra, porque agora você tem chefia no seu lar. Você Agora, é auxiliadora. agora você tem a quem confiar, agora tem quem cuida de você. Sim. Né? Então, eu acho que é esse o desafio. Acreditar que você escolheu a pessoa certa para cuidar de você, para cuidar do seu lar e do seu futuro. Sim. Né? Então, tô aprendendo. Tô no É um processo. processo. É um processo. Sim. E aí, né, pra gente finalizar, conta pra nós um pouquinho da sua carreira, da sua profissão. Você começou a trabalhar com 14 anos. Como é que você chegou onde você tá hoje? Eu sempre trabalhei desde os 14 anos, sempre na área comercial, né? Sempre vendedora, né? Falante desse jeito não tem podia pra ser outra outra área. coisa. E eu sempre no ramo de vendas, só que aí quando eu casei, que o César foi promovido e foi para Curitiba, eu parei por trabalhar porque eu já tinha me proposto a ficar esse tempo com a Valentina. Foi praticamente simultâneo ali tudo. Ela nasceu, ele já foi... É que eu fui teimosa, né? Deus já tinha me falado que era para eu sair da concessionária. E aí, quando a Valentina nasceu, que eu fui pedir demissão, o diretor falou assim, mas por que você vai sair? Eu deixo você trabalhar meio período. Mas Deus já tinha me dado uma ordem. E aí, eu cheguei em casa e fui contar pro César. E o César falou assim, mas você tem certeza? Porque não era isso que você tinha combinado. E aí, eu fiquei muito tentada.
né? Eu falei, mas é meio período, é tudo que eu queria. Uma excelente proposta. Né? Uma excelente proposta. E o E aí- ganho, né? Que se você não trabalha, cai, né? E eu falei assim, ai, meio período, ela vai ficar tão pouquinho, né, tal. E aí, passaram 15 dias, o César foi aceito, foi promovido e Deus tirou a gente daqui. Então, assim, não foi simultâneo, foi teimosia mesmo, né? E para mim foi excelente, porque foi abrupto, né? Sim. Não foi uma coisa que, ai, com calminha. Porque comigo não pode ser assim. Comigo tem que ser na machadada, né? Um dia você estava aqui, no outro dia você estava morando lá. Exatamente. E foi assim, eu me vi sem dinheiro, porque eu ia fazer a unha, eu tinha que pedir dinheiro pro César. Eu nunca, Sendo que você toda a isso. vida teve o seu dinheiro. nunca. E morando numa cidade que as pessoas não falavam bom dia pra você nem no elevador. Nossa. E a sua companhia era uma criança de 9 meses, né? Só que ali eu fui mãe, eu fui esposa, né? Dona Eu fui de dona de casa. casa, coisas que eu nunca pude fazer. E foi os 2 anos que eu mais me aproximei de Deus. Olha só. Então, ali foi algo que eu vivi com tanta intensidade que eu não teria vivido se eu tivesse ficado 10 anos aqui. Só que eu aprendi rápido e Deus me trouxe. Glória a Deus. E aí nós voltamos com 2 anos. Foi um milagre, assim. Aí já ia para outro podcast, porque foi um milagre. Eu vivo de milagres. A entrada do meu marido na empresa que ele trabalhava, 6 meses depois que a gente casou, é um milagre. A ida dele para lá é um milagre. A volta para cá é um milagre. Então, assim, eu vivo de milagres. Eu sou um milagre. Minha filha é um milagre. E então eu não posso deixar Depois desse período, então, que você volta a trabalhar, que daí você entra na empresa que você está hoje já? Eu cheguei em fevereiro de 2016 em Maringá e eu entrei na farmácia em abril de 2016. E desde então eu estou lá, Olha só. né? Eu sou uma pessoa intensa. Menina, já vai fazer 10 anos isso. Vai. Sou uma Nem pessoa parece, intensa, eu né? não gosto de ficar mudando, né? Sim. No último trabalho, que foi na concessionária, eu trabalhei 14 anos. Então, assim, eu sou pessoas assim, né? De intensidade. Sim. O negócio de ficar mudando dá muito trabalho, né? Começar de novo. Começar de novo. Ai, mostrar que você é boa naquilo. Ah, não. Conquista seu espaço. Faz aquilo bem feito. Faz o seu Solidifica. nome. Que você não precisa ficar mudando, né? Sim. A não ser que realmente for tempo de É, Deus, porque né? é toda uma plantação para agora você estar colhendo, Sim. né? Sim. Eu acho assim, se vale a pena e é um solo fértil, Sim. senão você pega o seu negócio, ora diante de Deus e vai embora, né? Então, eu não sei quanto tempo, né, Deus tem para mim naquilo ali, mas enquanto ele tiver, Hoje é o seu lugar. né, Colossenses, né, faça como se fosse para o Senhor. E eu todos os dias eu faço o meu melhor. E é isso, eu acho que esse é o segredo, né? Porque mesmo que venham as dificuldades, a falta de reconhecimento, os problemas, mesmo assim, você sabe que você não está fazendo para os homens, Sim. né? Então, isso acalma o meu coração, isso me traz tranquilidade, isso me traz serenidade. Respira e no outro dia vai e faz de novo. E assim E que eu olha, tenho eu vivido. admiro demais você, tudo isso que você planta, né? Eu acho muito legal, até que outro dia você colocou, né? Que a gente não tem que vender, né? A gente tem que criar relacionamentos. Exato. E é isso, né? A gente cria o relacionamento, você cria o relacionamento com os seus clientes e a colheita vem. Por Já conta, que eu- sem interesse, né? Eu Nini? sou uma pessoa de conexão. Sim. Eu acho que nada na vida acontece porque você tem dinheiro, ou porque você tem nome, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. Isso são coisas forçadas. Sim. São coisas que você compra, que você exige. Agora, aquilo que vem de graça, aquilo que vem porque a pessoa gosta de você, aquilo que vem porque você plantou na vida de alguém, isso não tem preço. Eu brinco assim, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso me conectar com quem tem. Sim. né? O Luiz Paulo sempre fala, quem tem amigo não precisa de dinheiro. Não precisa. Não Porque precisa. Deus te coloca em lugares que você fala assim, meu Deus, eu jamais Como assim? Eu tô estaria aqui. aqui se fosse pela minha condição. É isso. Então, e assim, a gente faz as coisas sem focar nisso. Não é esse o objetivo, É. né? Mas Deus, ele é misericordioso, né? E ele tem usado das conexões. Então, para mim, esse é o maior investimento. E não existe nada que a gente possa fazer melhor do que plantar na vida das pessoas. Sim. Então, assim, eu visito o médico. Só que, assim, às vezes eu chego lá,
O que ele precisa, às vezes, não é que eu Não tire é um o teu material produto. para falar para ele. Às vezes, o que ele precisa é um olhar, é uma palavra, é um escuta. conselho para o negócio É dele. isso. Então, eu acho que hoje falta a escutativa, É. né? E quando chegam As pessoas pessoas... não param, né? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas são dinheiristas. São. As pessoas são E egoístas. a frase já diz, né? Tempo é dinheiro, né? Então, eu não vivo isso. Brinquei com o César hoje. Eu falei assim, olha, se eu fosse patroa e eu precisasse fazer isso, eu acho que eu ia quebrar no primeiro ano. Porque eu não sei se é assim. Então, eu acredito exatamente naquilo que eu postei. Pessoas se conectam com pessoas e não com empresas. Então, não existe relacionamento que se perdure se não for por acolhimento, por empatia. Né? Às vezes você nem gosta daquele negócio, mas você compra por causa da pessoa. É isso. Né? Então, eu acho que para tudo, né? Sim. Na igreja, nos relacionamentos de amizade, no trabalho. Eu acho que a gente precisa de mais isso. Olho no olho, pessoas, relacionamento. Eu sou de gente, né? Então, não tem como. Esses dias eu vi um vídeo falando bem sobre isso. Que a gente precisa ligar mais. A gente precisa não só mandar um WhatsApp. Você tá bem? Ah, tô, né? As pessoas vão responder, né? Agora, quando você toma um café junto, quando você olha no olho da pessoa, é diferente, né? É que ficou clichê, né? Eu faço porque eu preciso, eu pergunto porque é obrigação, enfim. Não é mais aquela coisa de essência. Sim. Não, eu pergunto pra Jaque como ela tá, porque eu me preocupo com ela, porque eu quero saber o que ela tá passando. Sim. Ah, não, eu tô muito ocupada, já tenho os meus problemas, Aham. e se eu perguntar, eu vou ter que ajudar, então... Vou ter que não. parar pra ouvir, Não. né? Também. Eu escuto muito isso. Concentre a sua energia naquilo que te traz benefício. Sim. Eu não sei se é assim, então eu acho que... É. Acho que é isso, a gente anda muito na contramão, né? Do Sim. mundo das coisas. O mundo corporativo é um moedor de carne. E isso, para a mulher, é 2 vezes pior. Então, se a gente não tiver sabedoria, até onde você pode ir, quais muros você tem que levantar para que você não seja atingida por completo, você não vive. Né? Então, eu acho que esse é o segredo. Tá em Deus, sempre buscando. Deus, é esse caminho? Não é? Qual é o limite que eu preciso impor? Porque, assim, é um mundo convidativo, né? Ainda mais para mim, que sou uma pessoa da estiga, eu sou competitiva. Sim. Eu sou macho, gente, para essas coisas. Sim. Eu entro no páreo e, assim, é Por igual. isso. Eu vou brigar de igual para igual. Mas é isso que Deus quer. Nem Entendeu? sempre, né? Nem sei. E a gente assume daí bagagens que não precisa. A gente não foi construída para suportar, né? Exatamente. Sim. Para carregar. Então, todo dia eu levo uma lambada. Todo dia eu tô lá com o couro doendo. Mas tá bom, a gente aprende uma hora. Sim. Né? Eu acho que o segredo é esse. Tá em Deus, conectado com Deus, ouvindo a voz dele, que uma hora você vai voltar. Né? Você pode tentar desviar, mas uma hora ele te atrai. Por isso que, respondendo a sua pergunta do início, direto ele me encontra. Sempre ele me encontra. E é isso. Uau! Show. Nossa, fechou Podia com chave de ouro, Não podia hein? fechar melhor. Ele sempre me encontra, porque eu sou uma criança rebelde. Obrigada, Aline, pela sua participação. Ai, Por obrigada. contar um pouquinho mais da sua história. Acredito que muita gente aí não sabia. E por nos inspirar tanto também. Nem nós, né? Eu realmente não sabia essa parte aí do comecinho aí da sua história. Tudo. Tem coisas que a gente não se orgulha em falar, né? E a gente fala no momento oportuno, né? Eu falo que a nossa E maior pra honra e dor é o glória nosso do Senhor, né? nosso maior testemunho. Então, parabéns a vocês duas. Que Deus continue usando a vida de vocês. E eu espero que a minha história faça sentido para alguém, né? certeza. E que as pessoas não desistam, né? De todos os dias se conectar, de todos os dias deixar ser encontrada por Deus. Amém. Mesmo quando faz alguma coisa que não agrada. Amém. Ai, obrigada. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de seguir lá nossa página, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, né? É isso aí. Se isso edificou a sua vida, compartilha com os seus amigos. Tem muita gente precisando ouvir essa história. É isso aí, gente. E até semana que vem. Deus abençoe.